Boa tarde. Como eu sempre digo, eu faço esses vídeos para mim, mas se alguém quiser ouvir, fica à disposição. Eu vi que eu tenho algumas pessoas que me seguem, né? Então eu agradeço. E outras até, inclusive, elas interagem comigo, falam coisas. Sempre, graças a Deus, até hoje, só comentários bons que eu tive. Mas eu tenho pouco alcance, né? E aí eu queria hoje dizer sobre o professor Hermógenes, que eu estudei há muitos e muitos anos, eu ainda trabalhava na secretaria e aconteceu uma coisa muito grave comigo, né? Que eu agora não vou contar, faz parte da minha vida, para eu contar a história inteira, né? Então eu teria que entrar em detalhes. E aí aconteceu uma coisa muito grave. Eu fiquei muito em pânico, fiquei muito ansiosa, eh, eu fiquei muito mal. Foi muito grave. E eu tinha 24 anos. E aí eu não sabia o que fazer com aquilo, aquela coisa imensa. E não era coisas assim da química, da química, do DNA, não, era uma coisa que realmente deixa ah, muitas mulheres, né? Uma fragilizada, machucada, assustada. Na verdade, eu fui violentada, essa que é a verdade. Eu era bobinha ainda, tinha 24 anos, e foi uma coisa assim muito terrível, né? Eu fiquei muito mal e eu não quis contar para minha mãe, eu não quis contar para ninguém, não tinha esse negócio de, né, defesa da mulher, aquela coisa toda, não tinha. E aí aconteceu. E eu fiquei muito, muito mal. Não tinha para quem contar. E não tinha terapia naquela época, não tinha nada, não tinha acesso a nada, né? Tomar um remédio, por exemplo, né? Porque foi muito marcante na minha vida, né? Eu era ingênua ainda, muito ingênua, boba. Eu parecia que eu era muito esperta, mas eu não era, não, eu era bobona. E a pessoa se aproveitou da minha fraqueza, né? Eu era uma pessoa cheia de fraqueza, de medo, de insegurança, já vinha da infância, né? E aí eu não tive como lutar com essa pessoa. E foi assim devastador na minha vida. Foi uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. Isso eu não gosto de lembrar. Tem traumas da minha vida que eu conto, não consinto nada, mas esse daí ele me traz assim um mal-estar, né? E aí o que que aconteceu? Uma amiga minha me emprestou um livro do professor Hermógenes. Eu li e eu até melhorei. E comecei a fazer yoga perto ali a Rua do Carmo, um lugar horroroso ali, né? Mas naquela época não era assim, viu? Tinha o Sesc lá e a gente fazia aula de yoga. E a yoga me ajudou muito naquela época, né? A gente fazia muita meditação e aquele nervoso, aquele medo, aquela angústia que ficou dentro de mim por causa de eu ter sido violentada e não ter reagido, que foi assim, hoje imagina, né? Hoje eu teria reagido, eu teria acabado com a vida do cara, né? Eu dava um chute nele, sei lá, fazia qualquer coisa, mas naquela época eu era boba. E ele era um cara muito poderoso lá na secretaria e ele vivia me perseguindo. E ele aproveitou que ele era poderoso, né?
e todo mundo tinha medo dele, né? Inclusive eu. Inclusive ele era advogado também, comendador, um monte de coisa. Mas ele não era velho, não. Ele tinha uma noiva que era velha que bancava ele. Ele tinha aqueles carrões. Um dia ele ia de terno amarelo, ele ia de carro amarelo, Cadillac. O dia ele ia de terno marrom, o Cadillac era marrom. Ele gostava do Jockey Club, ele falava, né? Eu tinha, assim, conversava com ele, mas não queria papo com ele, mas ele insistia tanto, eu acabava conversando com ele. Ele falava do jockey, dos cavalos, e que um dia ia me levar lá para conhecer. Aí no casamento do meu amigo, o Irineu, ele é amigo mesmo, amigão, inclusive ele já faleceu, e adora. Eles se casaram, eles trabalhavam lá na secretaria comigo, e eles se casaram. Esse cara não foi convidado, o nome dele era Caio Augusto. E ele não foi, doutor Caio Augusto, metido que só não dá nem para falar. E ele era arrogante, sabe? Metido, dono de si, mostrava assim uma poder, empoderado. E aí a gente se sentia pequenininho perto dele, a gente ficava com medo dele. Mas eu não tinha que ter medo de ninguém, porque eu era concursada. Mas eu não tinha, eu não tinha empoderamento nenhum. Eu era boba, eu era fraca, sabe? Eu não sabia nem reagir. Porque a primeira coisa que eu devia ter feito era reagir. Quando ele chegou lá na sala e viu a minha carteirinha do Carlos Pasquale, ele falou: "Ah, eu moro ali na Luiz Góes, eu moro ali pertinho dessa escola, desse colégio Carlos Pasquale, que eu estudava e morava na Vila Mariana com a minha tia. E eu nunca tinha sido assim, como que eu vou dizer, atacada, né? Atacada de maneira assim sutil, mas depois a coisa ficou mais feia. E aí ele pegou e apareceu no casamento do meu amigo, sendo que o meu amigo nem convidou ele. A hora que eu vi o cara, eu comecei a passar mal. Começou a me dar uma sensação de insegurança, me deu ânsia, me deu tudo. Eu tenho a labirintite, ela ficou mais forte, eu comecei a ficar tonta. Aí eu estava com um vestidinho verde tão bonitinho de tomara que caia. Eu estava bonitinha, né? Novinha ainda, 24 anos. Aí ele pegou e falou assim: eu vim no casamento por sua causa. Eu falei: aí eu vou sair do casamento por tua causa também, porque eu não estou me sentindo bem. A hora que você chegou aí, eu já comecei a passar mal. Aí ele falou: não, 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 eu levo você, vamos procurar uma farmácia. Aí eu falei: não, não, eu vou para minha casa. Ele falou: não, vamos procurar uma farmácia, eu te levo. Aí eu fui, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, não tem nenhuma farmácia aberta, acho que domingo, e naquela época tinha pouca farmácia. E aí ele pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou levar você na minha casa, no meu apartamento, que eu tenho uns remédios muito bons lá e você vai melhorar. Eu estava com náusea, estava com vertigem, estava por causa da labirintite, né? Atacou mais ainda, eu fiquei muito nervosa. Agora não, agora ela tá alta sem estar nervosa.
a idade, né? E aí eu fui no apartamento dele, morrendo de medo. E eu falei para ele assim, não, mas eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Ele falou assim, não, senta aí, eu vou pegar um remedinho para você. Aí ele me deu um remedinho. Eu não sei se foi tal de Boa Noite Cinderela. Não foi tão forte a ponto de eu dormir, mas eu fiquei um pouco mole, né? Eu já era. Aí eu fiquei um pouco mole, aí ele me levou pro quarto e aí foi um horror, uma coisa horrorosa. E eu fiquei muito mal. Aí começou a me dar náusea mesmo, sabe? Por causa do nervoso, né? Aí ele me levou para casa da minha tia, que eu morava lá na minha tia naquela época, né? Na Vila Mariana. Aí eu cheguei, a Inês, a empregada da minha tia, falou: o que foi? Ela estava cortando o pescoço de um frango, aí eu comecei me dar ânsia, e eu não sabia que era de nervoso, eu pensei que era alguma coisa física, né? Eu sei que levou muito tempo, para eu sair dessa vibe, né? E eu não podia ver ele, eu via ele no elevador, começava a me dar tremedeira, crise de pânico, sendo que não tinha. Hoje não, né? Hoje eu punha ele para fora da secretaria, chamava jornalista, fazia um monte de coisa. Naquela época eu era muito boba e eu não tinha nem com quem conversar. E as coisas foram acontecendo. Eu não soube dizer não, eu não soube me impor, eu não soube, porque eu também não aprendi, né, a me impor. Todo mundo tinha razão, todo mundo era melhor que eu, e foi assim uma baixa autoestima muito grande, por isso que aconteceu isso. Se eu tivesse autoestima boa, não tinha. Aí depois eu conto o livro do Hermógenes, porque eu acabei contando a história do Caio, o Caio Augusto. Não é fácil.